espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta aula da unidade 3. E na aula de hoje a gente vai estudar a Política Nacional dos Recursos Hídricos e eu vou trazer para vocês algumas definições, instrumentos e objetivos dessa lei. Então, a Política Nacional dos Recursos Hídricos ela é representada pela Lei número 9.344, de 8 de janeiro de 1997. E essa Política Nacional dos Recursos Hídricos ela é baseada nos seguintes fundamentos. A água ela é um bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos ela deve sempre proporcionar o uso múltiplo, né, das águas, os vários usos da água. A bacia hidrográfica é a unidade territorial, né, para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos ela deve ser descentralizada e deve contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, pessoal, a bacia hidrográfica é um local, né, para onde as águas destinadas a um curso d'água maior convergem, né? Então, vários rios menores, eles acabam convergindo, indo para a direção de um rio maior. E assim, então, são formadas, né, as bacias hidrográficas. Então, é sobre essa área, né, de bacia que os órgãos, que as entidades irão pautar, né, as suas atuações. Atualmente, existem 12 bacias hidrográficas, né, no nosso país, conforme mostra aqui no mapa para vocês. Em amarelo tem-se a bacia do Atlântico Sul, em marrom a bacia do Uruguai, em roxo a bacia do Paraná, em rosa a bacia do Atlântico Sudeste, em marrom claro a bacia do Paraguai, em amarelinho claro, ali quase branquinho, Tocantins-Araguaia, em um azul, quase um verde ali, a bacia amazônica. Lá em cima, no outro tom de azul, a bacia Atlântico-Nordeste Ocidental. Em roxo, a bacia do Parnaíba. Em roxinho claro, a bacia Atlântico-Nordeste Oriental. Em azul, a bacia do São Francisco. E em azul um pouquinho mais escuro, a bacia do Atlântico Leste. Então, os objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, então, é assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, né, em padrões de qualidade que sejam adequados, né, aos seus respectivos usos. A utilização racional e adequada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas, né, ao desenvolvimento sustentável. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes, né, do uso inadequado dos recursos naturais. Incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento das águas das chuvas. Algumas diretrizes gerais, então, para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, é preciso ter uma gestão sistemática, né, dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. A adequação dos recursos hídricos a diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país.
A integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional, a articulação da gestão dos recursos hídricos com a do uso do solo, a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Em relação aos instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, o Plano de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos hídricos em classes, né, segundo os usos preponderantes, isso que a gente já estudou em outras aulas, né, classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. A outorga de direito do uso de recursos hídricos, né, a autorização para poder se usar a água, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação a municípios e o sistema de informações sobre os recursos hídricos. Em relação ao plano, né, de recursos hídricos, então são planos diretores que visam então a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. São planos de longo prazo, né, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e que terão, né, os seguintes conteúdos no mínimo. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, né, como estão os recursos hídricos atualmente, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas, modificação dos padrões de ocupação do solo, balanço entre a disponibilidade e demandas futuras, né, dos recursos hídricos, metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, né, para que se possam atender essas metas previstas. Prioridades, né, para a outorga de direito de uso dos recursos, diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas, né, claro, sempre pensando na proteção dos recursos hídricos. Em relação ao enquadramento, né, de corpos d'água em classe, né, seguindo os usos preponderantes, né, da água. Então, esse enquadramento, né, dos corpos d'água em classe, ele visa, então, assegurar as águas, né, qualidade compatível com os usos mais exigentes, né, a que forem destinadas, diminuir os custos, né, de combate à poluição das águas, né, mediante ações preventivas permanentes. Em relação à outorga de direito do uso da água, então tem como objetivo controlar o controle quantitativo e qualitativo, né, dos usos da água e o efeito exercício dos direitos, né, de acesso à água. Todos nós temos direito, né, de acesso à água. Então, estão sujeitos, né, à outorga pelo poder público os seguintes usos: derivação ou captação da parcela d'água existente em um corpo d'água, né, para o consumo final, extração de água, né, de aquífero subterrâneo, lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Aproveitamento, né, dos potenciais hidrelétricos, outros usos que alterem o regime, né, e a quantidade ou a qualidade de água existente em um corpo d'água, e usos que independem de outorga são os usos de recursos hídricos, então, para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, né, que estão distribuídos no meio rural. As derivações, captações e lançamentos que são considerados insignificantes e acumulações de volumes de água que são consideradas insignificantes. Então, a outorga de direito de uso de recursos hídricos, ela poderá ser suspensa
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, né, em algumas circunstâncias. O não cumprimento, né, pelo outorgado, né, por quem pediu a autorização dos termos de outorga, a ausência de uso por 3 anos consecutivos, necessidade premente de água, né, para atender situações de calamidade, né, inclusive as decorrentes, né, de condições climáticas ou adversas, necessidade, né, de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Necessidade também de se atender a usos prioritários de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas, e necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo d'água. Então, toda outorga, de direito de recursos hídricos, ela tem prazo. E esse prazo ele não excede a 30 anos e não é menor, aliás, ela não excede a 35 anos. E ela é renovável, né? Ela não dura para sempre, ok? Então, pessoal, em relação à cobrança do uso de recursos hídricos. Então, a cobrança de uso de recursos hídricos, ela tem como objetivo reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário, então, uma indicação do seu real valor, incentivar a racionalização do uso d'água, obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Em relação à fixação de valores a serem cobrados, né, pelo uso d'água e dos recursos hídricos, devem ser observados nas derivações, captações e extrações de água, né, o quanto de volume, né, que foi retirado e o seu regime, né, de variação. Nos lançamentos, né, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, né, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade desse efluente. Da compensação a municípios, ele foi vetado. A respeito do sistema de informação sobre os recursos hídricos, é um sistema de coleta, armazenamento, tratamento, armazenamento e recuperação de informações a respeito dos recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão, e são princípios básicos, então, para o funcionamento desse sistema de informação sobre os recursos hídricos. A descentralização da obtenção e da produção de dados e informações, coordenação unificada e acesso aos dados e informações garantidos a toda a sociedade. São objetivos, então, do Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos, reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil, atualizar de maneira permanentemente as informações sobre a disponibilidade e demanda dos recursos hídricos em todo o território e também fornecer subsídios, né, para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Bom, pessoal, na aula de hoje é só. No próximo encontro continuaremos a falar sobre legislação ambiental e eu vou trazer para vocês a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.